Fala galera, meus queridos. Aqui quem vos fala é o Lucas, mais conhecido como Papagaio. Eu sou do segundo período da medicina. Eu entrei na FTM no meio do ano passado. Eu iria, né, pro segundo período, né? Tava começando o segundo período, mas aí teve essa quarentena que mudou tudo, né? E é uma satisfação muito grande poder tá tentando passar pelo menos um pouco do que a gente sabe para vocês, né? Espero contribuir da melhor forma possível, é, com tudo aquilo que eu já aprendi. Eu fiz 3 anos de cursinho. Eu passei primeiramente na Unifal, na medicina da Unifal, em Alfenas. E no meio do ano passado eu resolvi ir para a UFTM, ser mais próximo da minha cidade. Eu sou de Batatais, que é perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu fiz 3 anos de cursinho, foram anos bem difíceis, que eu passei por diversos momentos, por muitas crises, mas foram anos de bastante aprendizado. Eu garanto para vocês que tudo que vocês estão vendo, possam estar sofrendo agora, isso mais para frente vai ser válido, com toda certeza. Eu deixei aqui meu número do celular, meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me chamem no WhatsApp ou por e-mail. Eu prefiro que seja pelo WhatsApp, porque é mais fácil, eu consigo ver mais rápido que pelo e-mail. Apesar que agora eu não estou fazendo praticamente nada nessa quarentena, então, mas no WhatsApp é mais fácil de eu conseguir ver. Vocês me desculpem, já vou adiantando aqui, por qualquer coisa que talvez eu não tenha passado com alguma clareza, que tenha ficado ruim ou algo do tipo, porque primeiramente a minha primeira experiência, tanto como professor como a online ainda, né? Então, assim, acho que vai ser um desafio, tanto para a gente, mas principalmente para vocês, de lidar com isso, de você não conseguir perguntar para o professor uma dúvida que você teve na hora. Então, além de você ter que assistir uma aula de 1 hora e meia, 2 horas, que é um negócio meio chato, né? Assim, você ficar preso numa tela. Eu falo isso porque apesar da gente não estar tendo aula online, eu tô vendo alguns cursos aqui, eu vejo alguns vídeos aqui e é meio chato mesmo. Você ficar acompanhando o cara falando. Aqui em casa ainda dá pra você pausar, dá pra você comer, levantar, fazer um xixizinho. Mas mesmo assim ainda é maçante, não é a mesma coisa que ter aquela relação, né? No olho, no tete a tete, né? Mas é isso, é o que a gente tem e é o que a gente tem que fazer para superar isso, né? Bom, como vocês estão de quarentena, espero que vocês estejam bem. Bora para a aula 4 de biologia. Eu tenho mais algumas coisas para falar ainda, só fazendo a introdução do slide, que é sobre citologia, núcleo e divisões celulares. Então, eu acho que é uma aula um pouco grande, mas vocês vão gostar. Acho, né? Eu gosto, acho interessante. Depois de vocês terem tido aula com o Patela, com o Matheus e com o Helder, agora espero que eu consiga manter o nível deles, consiga dar uma aula boa assim como eles deram. E é isso. Vamos aqui falar colocando aqui continuando a apresentação, né, que eu já já tá falando um pouco aqui. Isso foi irônico, né, mas tudo bem. Enfim, já falei sobre mim, fiz 3 anos de cursinho, tenho 22 anos, sou de Ribeirão Preto, gosto bastante de biologia, uma matéria bem interessante, tem umas coisas chatas, mas acho que é uma matéria que o pessoal gosta bastante, né? Principalmente no ensino médio. Agora, em relação à dinâmica,
complicado falar da dinâmica sem ser presencial, né? Mas eu sou um cara muito de boa, sim, eu gosto muito de respeito, eu acho que isso é para todas as relações humanas, isso é o essencial. Então, assim, eu sou muito tranquilo, então só me respeitem, não me estressem e eu queria falar mais isso pessoalmente, né, sobre se voltar às aulas ou não sei se vão voltar pessoalmente, não sei como vai ser, mas aí nessa oportunidade eu consigo falar melhor com vocês sobre isso. A dinâmica do slide aqui não tem o que ser discutido, né? É mais eu falo, vocês escutam e tem a monitoria, né? Na monitoria eu espero conseguir esclarecer todo o questionamento que vocês vierem para mim. É assim como eu já falei antes, vou repetir, ser um pouco chato nisso, repetir bastante as coisas para entrar na cabeça, né? Podem me chamar no WhatsApp sem medo nenhum, eu sou muito tranquilo, de verdade. Pode mandar mensagem até 3 horas da manhã. Eu só não garanto que eu vou te responder, porque eu provavelmente. Não, talvez eu veja, tô dormindo tarde. Enfim, mas pode mandar mensagem lá, que assim que eu ver que eu conseguir responder, eu vou responder o mais rápido possível. Não fiquem envergonhados com isso. Ah, vou mandar mensagem para ele tal hora, às vezes ele tá dormindo. Não, pode mandar. Pode mandar que é a hora que vem a dúvida na cabeça, às vezes depois você esquece. Então pode mandar, fica tranquilo. É, Conselhos. Bom, gente, é que é difícil eu passar para vocês algo de agora porque eu nunca estudei nesse método à distância, nem agora na faculdade eu tô tendo por enquanto. Então, assim, é meio difícil eu falar isso para vocês, mas o que eu tenho para falar para vocês é se organizem, sejam organizados, assistam às aulas no tempo que elas estão disponibilizadas. Por exemplo, colocou a biologia das 7 às 7h50, às 8h50, vou lá assistir biologia nesse horário. A não ser que você não possa, tenha alguma emergência, você trabalha ou você faz qualquer outra atividade que não dê para trocar, senão você tenta criar uma rotina organizada, ó, vou estudar das 8 às 11 da manhã, tal, vou cumprir isso, aí da tarde eu vou estudar das 2 às 5. Então tá, eu tenho essa disponibilidade, então eu vou fazer isso todos os dias, manter essa rotina, seguir esse caminho, não ter neura por conta de vestibular, ficar bitolado, aqueles caras que nem saem de casa, que não conversam com ninguém. É que agora não tem nem como sair, né? Nessa quarentena é foda. Mas sem neura, tá cansado, chega sexta e tal. Ou, vai lá, vê um cineminha em casa, vê um filminho, assiste uma série, um Netflix, joga um videogame, sei lá, toma uma pra relaxar, entendeu? Só que tem que ser em casa, né? Sem neura. No final de semana também não se mata de estudar, porque a caminhada é longa, é uma maratona até o vestibular. Então, sem neura, respeitando muito seus limites, não ficar se comparando aos outros. Ah, fulano ali estuda sei lá quantas horas por dia. Nossa, eu não consigo. Eu estudo 5 horas por dia, eu já tô morrendo. Vai no seu limite. Vai vendo qual é o seu limite, qual é o seu método melhor de estudar. Não tenta copiar tudo. Ah, o fulano faz resumo, lê teoria, faz exercício aberto ainda. O cara faz tudo. Ah, mas ele é o fulano. Você faz o seu jeito, tenta encontrar o seu método de estudo, aproveitar que ainda está no começo, né? No começo mais ou menos. E é isso. Em relação aos vestibulares, a minha aula aqui, ela vai abranger conteúdo de todo, praticamente todos. Eu não vou falar de todos assim, porque tem vestibular que é mais específico, mas ela está mais voltada para o Enem, porque acredito que seja o vestibular que todo mundo vai prestar. Então, assim, determinados assuntos, por exemplo, a FUVEST aprofunda mais em determinado assunto, o Enem não. Mas eu vou tentar abranger tudo aqui. Mas de qualquer forma, desculpa, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida,
sobre algum vestibular, se vocês estiveram com foco em outro vestibular, por favor, falem comigo. Eu tenho bastante material aqui em casa, porque como eu sou de São Paulo, eu prestei praticamente todas as públicas, ainda mais medicina, prestei FAMEMA, FAMERP, Unifesp, USP, Unicamp, Unesp. Então eu tenho bastante material aqui comigo, bastante acervo de questões que eu posso mandar para vocês. Eu posso fazer um estudo dirigido de vocês para aquela matéria, para aquele vestibular, desculpa. Então, assim, se você tiver um vestibular, para prestar um vestibular que não seja o Enem, por favor, me fala. Me fala que eu vou te ajudar da minha melhor maneira possível nesse vestibular. Eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês com isso. Agora, focando no Enem aqui. Então, vamos entrar aqui já no Enem. Nosso querido Enem. E aí, a gente tem os dados aqui das questões do Enem de Biologia de 2009 a 2017. Então, aí você vê ali, ó. Ecologia, 41 questões de 134, cerca de 30%, um terço da prova quase da biologia do Enem é de ecologia. Eu acho que isso não é novidade, talvez seja, não sei. Não sei a experiência de vocês no vestibular. Mas isso é um assunto que é assim, batata. Sempre cai no Enem, sempre caiu. Então, por esses dados aqui, ó, é que é de 2009 a 2017, então não tem 2018 e 2019, né? Mas dá pra gente ter uma noção de quais são os assuntos mais cobrados, entendeu? Ah, não é porque, sei lá, não tem nenhuma questão de determinado assunto que ele não possa cair. Não, não é isso. É só que você, às vezes, em algum momento, tende a dar mais atenção a um assunto do que outro assunto por conta da prova ter meio que uma linha de raciocínio. Então aí você vê depois, citologia, 18 questões. Então, ó, bastante, né? 13%, bastante. Eu não vou mentir para vocês, infelizmente, né? Dessas 18 questões, quase nenhuma da aula de hoje, que eu vou passar para vocês. A maioria das questões de citologia são referentes a assuntos que vocês já viram. São assuntos relacionados a membrana plasmática, ribossomos, as organelas, né? A aula de organelas que o Matheus passou tem bastante questão de citologia. Eu vou disponibilizar a lista depois de vocês, essas 18 questões. Essas 18 questões aqui de citologia, eu vou disponibilizar para vocês. É um extra que eu acho que vocês devem fazer, para vocês terem uma noção de como é o estilo da prova do Enem voltado para essa matéria. Além de vocês estudarem, né? Que ela vai abranger a aula do Matheus, que referente a organelas, e a aula do Elder, que foi a aula que ele falou de ácidos nucleicos, duplicação, transcrição. É uma aula bem importante também, que eu acho que vocês têm que prestar bem atenção nessas duas aulas, que são base para muita coisa. Se ficou alguma dúvida, vê com eles, vê a aula de novo. Se quiser me chamar também, pode chamar que eu tento responder. Mas acho que vocês deviam ver com eles, né? Mas tudo bem. Enfim, então eu vou disponibilizar essa lista que eu acredito que seja bem importante para vocês fazerem. Mas não é obrigatório para todo mundo, não é obrigatório para ninguém, na verdade. É só uma dica, uma indicação que eu faço para vocês. E é isso. Aí aqui é só para vocês terem uma noção mesmo de como cada matéria é cobrada, de quanto que elas caem, entendeu? E é isso, né? Sem mais delongas, já tô falando aqui muito. Então vamos direto para a aula, né, meus queridos? Vambora. Força. Foi só 5 minutos ainda, vambora. Então vamos lá. Primeiramente, nosso primeiro assunto
da aula 4, o núcleo celular. O que é o núcleo celular? O núcleo celular é uma estrutura que está localizada dentro da célula, que separa a célula, que separa o material genético, desculpa, do restante da célula. Então, lá dentro do núcleo tem o material genético, mais conhecido como DNA, que está separado da célula. Essa separação do material genético com o restante da célula, quero dizer, o citoplasma, é essa separação aqui no laser, ó, tô com um pouco de dificuldade aqui em utilizar o laser, mas vai dar certo. Por isso eu demorei um pouquinho, enfim. O que separa o núcleo aqui, a gente vê o DNA. O que separa o DNA, desculpa, o material genético, do restante da célula, do citoplasma, das outras organelas, é esse envoltório nuclear aqui. Mais tarde a gente vai ver outro nome para ele. É esse envoltório. Então o núcleo é uma região dentro da célula que separa o material genético do citoplasma. O núcleo ele tem muita função importante e nele que acontece todo o comando de organização funcional e metabólica da célula. No núcleo ocorrem os processos de transcrição, que vocês já viram com o Elder, o processo de replicação e esses processos eles são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Então, a transcrição, por que ela é importante? Porque ela é responsável para a síntese de proteínas. A síntese de proteínas é fundamental, porque a partir delas é que se faz, vamos pensar, queratina do cabelo, que mais que a gente tem de proteína? Hemoglobina, proteínas, miosina, actina de contração muscular. Então, assim, tudo, enzimas, nossa, como enzimas, tudo no nosso corpo funciona à base de enzimas. Então, é um processo fundamental que ocorre no núcleo, né? E a replicação é um outro processo fundamental também, porque ele que duplica o DNA para que a célula possa se dividir, né? Então, sem essa replicação, a gente não teria multiplicação das células e não teria novas células formando novos tecidos, entendeu? Não teria a criação de tecidos. Bom, nos eucariontes em geral, acho que vocês já tiveram essa aula, eucariontes e procariontes, eu não lembro se vocês já tiveram. Enfim, procariontes são organismos que não têm núcleo celular. Eucariontes são os organismos que têm um núcleo celular. Antigamente, eles falavam que tem núcleo organizado. É uma coisa para você entender, mas hoje em dia não é mais usado essa ideia de núcleo organizado. Então, os eucariontes têm um núcleo celular e essa é a diferença para os procariontes. Exemplo de procarionte, as bactérias, e eucariontes são a maioria dos outros organismos, algas, animais, vegetais, entre outros, fungos. E aí a gente entra aqui que uma célula ela pode ter tanto mais de um núcleo, quanto nenhum núcleo. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pega aqui, vamos ver aqui se consigo o laser aí, ó. Aí aqui a gente vê uma célula mononucleada, tá vendo aqui um núcleo bem grande, quase do tamanho do citoplasma, quase do tamanho da célula, perdão, com o citoplasma bem pequeno. Isso aqui, para quem for para seguir a área das biológicas, provavelmente vai ter acesso a visualizar isso no microscópio. É bem legal, principalmente no começo. É bem interessante. Aqui a gente vê uma célula binucleada, tá vendo? Ó? 2 núcleos, citoplasma claro, e a célula. Aqui a gente vê uma célula multinucleada,
uma célula multinucleada. Aqui tá pior a imagem, mas isso daqui a gente consegue ver, ó. Isso daqui tudo, ó. Isso aqui tudo, ó, são núcleos, ó. Tá vendo aqui na célula? E a gente tem também células anucleadas, que são as famosas hemácias, né? No nosso organismo, que é um exemplo de células anucleadas. Como também os vasos liberianos nos vegetais. Exemplo de célula nucleada. Aí a gente aqui também tem exemplo nas nossas células do músculo, nas nossas células musculares, nas fibras musculares. Então a gente vê aqui, ó, tecido muscular estriado esquelético. Aqui, ó, uma fibra muscular, uma célula, uma fibra corresponde a uma célula muscular, uma fibra muscular trinucleada, ó, 3 núcleos em uma célula. Aqui no coração, por exemplo, a gente vê uma célula com um núcleo, outra célula com 2 núcleos. E aqui no músculo liso a gente vê uma célula com um núcleo. Entendeu? Então uma célula pode ter 1, 2, 3 ou nenhum núcleo. Depende da função que a célula realiza e como ela funciona. Bom, o núcleo ele tem uma função muito importante nas nossas células, perdão. O Balbiani, perdão, se eu não me engano, no século XIX ou no começo do XX, no final do XIX ou no começo do XX, não lembro a data exatamente, fez um experimento em que ele pegou uma ameba. Ele pegou uma ameba. Uma ameba é um organismo unicelular. Pegou uma ameba e ele partiu a ameba no meio. Uma parte ficou com o núcleo, a outra parte sem o núcleo. Após isso, ele percebeu que a parte que estava com o núcleo, mesmo com o citoplasma pequeno, a parte que estava com o núcleo sobreviveu. Ela conseguiu ainda se manter capaz de realizar as atividades metabólicas normais da célula e se reproduzir. Enquanto que a parte que não tinha o núcleo, que ficou sem o núcleo, ela morreu. Então aí ele já percebeu que o núcleo é fundamental para a vida da célula eucarionte. Assim, ele pegou esse outro pedaço anucleado que ele cortou também. Então, assim, ele fez isso várias vezes. Então, ele pegou várias amebas e tal. E aí, quando ele cortou uma ameba ao meio e pegou a parte anucleada, ele fez um implante, ele fez um transplante do núcleo pro fragmento anucleado. Ele fez esse teste. Ele percebeu que quando ele inseriu o núcleo no fragmento anucleado, ou seja, quando ele inseriu o núcleo no citoplasma, aí a célula voltava a ter o núcleo, essa célula sobrevivia. Então, aí ele chegou à conclusão que o núcleo é fundamental para que a célula desenvolva suas atividades. A partir daí, a gente vê que o núcleo ele tem o controle sobre as características do ser, que ele abrange o material genético. Então, lá no material genético estão os nossos genes, né? Então, os nossos genes que quando expressos, eles demonstram nossa característica. Eu, por exemplo, cabelo preto, sou branco, tenho narigão. Então, isso daí, essas características, elas estão contidas dentro do material genético, que é a função do núcleo. O núcleo também tem controle sobre o metabolismo celular, né? Que aí as atividades de transcrição, replicação, que eu aqui falei para vocês já. E controle sobre a divisão celular também, o núcleo que sabe quando que chega a hora da célula se dividir. Bom, vou tomar uma aguinha aqui, né? Vamos falar da composição do núcleo. O núcleo, ele é uma bola, né? Assim, a gente vê às vezes um desenho bidimensional e acha que o núcleo é sei lá, uma circunferência. Não, ele é uma esfera, o núcleo.
E para a gente observar o núcleo, a gente tem que observar eles durante o período da intérfase. Mais para frente, ainda nessa aula, eu vou falar melhor sobre os períodos celulares, sobre os períodos do ciclo celular. Mas a gente só consegue observar isso no núcleo, as estruturas dele, durante a intérfase, que é o período em que a célula está tendo sua atividade normal, é o período que a célula não está em divisão celular. Então vamos lá. Primeiro a gente tem um envelope nuclear, que eu já comentei um pouco com vocês. O envelope nuclear, ele também é chamado de carioteca. É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. Tá vendo aqui que é uma estrutura contínua? Enfim, ela é uma membrana lipoproteica dupla. Uma dupla membrana com poros. Isso é muito importante. Uma membrana com poros. Ela não é uma membrana fechada que impede a comunicação do citoplasma com o núcleo. Ela é uma membrana com poros. Então, há comunicação. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Agora ferrou, hein? Gente, eu não sei como que eu volto. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Gente do céu, não sei como que volta. Nossa, agora complicou tudo, cara. E agora, Lucas, o que você vai fazer? Ai, gente, não acredito. Restaurar tamanho original. Ué. Aí, gente, nossa, desculpa, viu? Desculpa. Tá falando do envelope nuclear, da carioteca. Então, é uma dupla membrana lipoproteica que separa o núcleo do citoplasma. Ele separa, mas ele não impede a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Ele permite um intercâmbio seletivo de substâncias com o citoplasma, entendeu? Então, algumas moléculas voltam e saem do núcleo pelos poros nucleares. E aqui a gente tem uma questão interessante. Quanto maior o número de poros, maior o metabolismo celular, pois uma molécula que passa pelo poro celular é o RNA mensageiro. Então, quanto maior o número de poros, maior quantidade de RNA mensageiro vai passar por esses poros e, consequentemente, mais síntese proteica essa célula vai apresentar. Agora a gente vai falar do nucleoplasma. É como se fosse, assim, bem grotesco, é como se fosse o citoplasma do núcleo, não... O citoplasma é meio que o plasma da célula, o nucleoplasma é o plasma do núcleo. Como se fosse o citoplasma do núcleo, mas é o nucleoplasma, que é um material formado principalmente por água e proteínas, além de íons e nucleotídeos que preenchem o núcleo. Como se fosse um líquido que abrange tudo que está ali dentro do núcleo. Além disso, né, então a gente já tem o envelope nuclear, o nucleoplasma, e a gente tem o nucleolo, que é uma organela não membranosa, formada por um aglomerado de RNA mais proteínas, RNA ribossômico, que é o RNA responsável mais para frente pela síntese dos ribossomos. É ali no nucleolo que a gente vai ter a síntese dos ribossomos que vão para o citoplasma, fazer a síntese de proteínas. Então a gente vê que o nucleolo é uma estrutura bem importante para a célula e principalmente para o núcleo, né? Responsável pela síntese dos ribossomos, isso é importante. E a gente tem, né, a cromatina. A gente tem a cromatina, que é a molécula de DNA propriamente dita
somada com estonas. Estonas são proteínas. Aqui eu coloquei uma imagem para tentar mostrar para vocês. Aqui a gente tem a molécula do DNA livre, solta e fina. Olha como ela é fina, 2 nanômetros. É uma molécula bem fina. Com a estona, a molécula fica um pouco mais condensada. Então, assim, a cromatina em si é o DNA, que é essa fita azul aqui, mais as estonas, que são proteínas que envolvem o DNA aqui, ó. Na verdade, o DNA envolve essas proteínas, né? Uma coisa assim, não tão relevante é que nos procariontes, as estonas estão livres no citoplasma, ou seja, elas não estão junto com o DNA, né? Então aqui a gente fechou o que tem no núcleo. Então a gente, envelope nuclear, a gente tem um envelope que reveste o núcleo, o envelope nuclear, o nucleoplasma, que é meio que uma geleia dentro desse envelope. A gente tem o nucleolo, que é pensa assim, uma bolinha dentro de outra bola, uma bolinha menor dentro de outra bola. E a gente tem a cromatina, que é o nosso DNA, né? Bom, aí agora vamos olhar com mais cuidado para a cromatina, né? A cromatina é organizada em nucleossomos. O que é o nucleossomo? É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura. DNA enrola sobre as estonas. Ou seja, são unidades formadas por 8 estonas envoltas por 2 voltas de uma molécula de DNA. Ao pé da letra é isso. Então são 8 estonas, 8 proteínas envoltas por 2 voltas de DNA. Isso é um nucleossomo. Para que tem isso, né? É porque isso permite com que o DNA, a molécula de DNA, seja mais condensada. Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês que aqui, ó, a molécula de DNA solta aqui, ela é bem mais fina. Então, consequentemente, ela é bem mais comprida. Enquanto que aqui, com os nucleossomos, a molécula fica um pouco mais espessa, mas é bem fina ainda, só que ela é um pouco mais espessa do que a outra. Então, isso permite que ela seja bem menor do que se ela tivesse mais fina, estivesse esticada. Aí aqui, ó, uma curiosidade, uma fita de DNA esticada tem 2 metros. Como que 2 metros cabe dentro da nossa célula? Que é uma coisa microscópica. Então é porque isso, porque tem esse empacotamento das estonas. Formam nucleossomos e tal. A cromatina tem 2 tipos de cromatina. A eucromatina, que é o material genético mais descondensado, perdão, é ela que tem os genes ativos, que são os genes que vão ser transcritos para a síntese de proteínas. Então a eucromatina é mais fina, eu significa verdadeiro. Então a cromatina verdadeira, a cromatina que vai possibilitar a síntese dos genes, da proteína. É a cromatina que tem os genes ativos. Representa 90% do material genético das nossas células. E a heterocromatina, que apresenta o material genético condensado. Em geral, não apresenta genes ativos. Então, aqui a gente vê uma diferença, ó. A eucromatina, tá vendo que ela é bem mais comprida, menos condensada, enquanto que a heterocromatina, ela é bem condensada. Olha aqui como ela é condensada, a heterocromatina, ó, muito mais condensada do que a eucromatina. Então a eucromatina sintetiza não. É a verdadeira cromatina, que tem os genes ativos que vão ser transcritos e depois que vão sintetizar proteínas e tal.
E enquanto que a heterocromatina não. A heterocromatina é a cromatina falsa, assim, que não tem genes ativos. Então pensa, eucromatina, eu verdadeiro tal, eucromatina, genes ativos, heterocromatina, não tem genes ativos, mais condensado. Aqui na imagem aqui, a gente consegue ver a diferença delas. A heterocromatina ela é bem mais escura, ó, na micrografia. Ela é bem mais escura, ó. Isso daqui, tudo isso aqui preto, ó. Tudo isso preto é heterocromatina. Por isso que eu falei ali, ó. A eucromatina, que é isso branco, que é mais claro, 90%, ó, tá vendo? Como ela é bem mais presente no núcleo da célula. Ela é bem mais presente do que a heterocromatina. E aqui a gente vê o nucleolo, ó. A gente consegue ver o nucleolo também nessa célula, nesse núcleo. Bom, uma célula somática, que é uma célula que se multiplica, que se divide, que forma tecidos, responsável pelo crescimento, desenvolvimento do organismo. Não é uma célula germinativa, que são as células que estão nas nossas glândulas. Uma célula somática humana tem 46 moléculas de DNA enroladas e associadas a proteínas, as histonas, formando a cromatina. Durante a preparação da célula para a divisão celular, que a gente vai tratar mais para frente, acontece a compactação dessas moléculas. Mais para frente, a gente vai tratar da divisão celular, mas aqui já é importante a gente saber que para a divisão celular, o material genético ele tem que ser condensado para a preservação desse material genético. Então aqui, ó, a gente vê os estados de condensação da cromatina e da molécula de DNA, né? Então aqui a gente vê a dupla hélice de DNA pura, sem as histonas, 2 nanômetros. Aqui a gente vê com as histonas, 11 nanômetros. Com mais condensado ainda, vai enxutando a molécula de DNA. Até que quando chega no estado de cromossomo, desculpa, quando a cromatina vira o cromossomo, a largura, a espessura é 1400 nanômetros. Antes era 2 nanômetros. 700 vezes mais espessa. Olha isso. Aqui a gente vê também uma imagem diferente, os níveis de condensação. Só vai aumentando a condensação da molécula de DNA até a gente chegar aqui no cromossomo. Enquanto a molécula de DNA vai ficando mais espessa, ela também vai diminuindo o seu comprimento, né? Cromossomo, mas eu falei cromossomo, o que é o cromossomo? O cromossomo é um estado da cromatina. Então, ele é um estado estrutural supercondensado da cromatina, que só ocorre durante a divisão celular. Mais especificamente na metáfase. A gente vai falar também disso. A função do cromossomo é garantir a integridade do DNA durante o processo de divisão celular. Porque, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês, que durante a divisão celular, a gente tem uma molécula de DNA aqui. Um cromossomo, na verdade, é um cromossomo. É simples, depois tal sofreu o processo de replicação. Durante o processo de divisão celular, a gente vai ter a separação. Uma fibra do fuso vai juntar aqui, a outra aqui vai juntar aqui e vai separar essas duas cromátides, as cromátides irmãs. Então, é um processo assim que mecânico mesmo, que poderia degradar o DNA caso ele não estivesse compactado. Então, assim, por isso que tem essa supercondensação da cromatina, para preservar o DNA. Com a replicação do DNA durante a intérfase, ocorre consequentemente a duplicação dos cromossomos. Então, assim, primeiro ocorre a duplicação do DNA, né? O certo. O certo é assim, não existe a duplicação dos cromossomos. Duplica o DNA e depois esse DNA duplicado vai se tornar cromossomo. Mas eu vou mostrar para vocês, isso pode estar parecendo um pouco confuso agora eu tô falando de intérfase.
replicação do DNA, mas essas fases eu vou tratar mais para frente aqui para vocês. Só tô querendo mostrar agora, o foco agora é na estrutura, cromossomo, estado supercondensado da cromatina, enquanto que a cromatina é fina, cromatina é uma estrutura mais fina, aqui, ó, com as estonas, perdão. O cromossomo já é uma estrutura mais espessa, tá vendo? É um estado da cromatina, supercondensado. No cromossomo, agora, para a gente tratar de outra estrutura dentro do cromossomo, tem as cromátides irmãs. São esse daqui, ó. Isso daqui é uma cromátide. Uma cromátide. Isso aqui é outra cromátide, ó. Então, no cromossomo duplicado, a gente tem duas cromátides irmãs. Certo? São dois filamentos geneticamente idênticos. Isso é importante porque eles vieram da duplicação do DNA. Então, é idêntico, o mesmo que a gente tem numa fita, numa cromátide irmã, a gente vai ter na outra cromátide irmã. São unidas pelo centrômero, que é outra estrutura aqui que eu queria mostrar para vocês. Centrômero. E, além disso, tem o cinetocoro também, que essa região aqui, em preto, nos dois lados, que vai ser o local onde as fibras do fuso vão se ligar para separar essas cromátides irmãs durante o processo de divisão celular. Então, repassando aqui, a gente tem um cromossomo, aí no cromossomo a gente tem as duas cromátides irmãs, uma cromátide, outra cromátide, unidas pelo centrômero, essa bolinha aqui roxa, e além disso também tem o cinetocoro, que são essas marquinhas pretas aqui que vão se ligar às fibras do fuso. Uma coisa muito interessante também da gente comentar é que nos cromossomos a gente tem as extremidades são denominadas telômeros. Nessas extremidades, denominadas telômeros, ocorre uma coisa muito importante para a manutenção da juventude do nosso organismo. Então, assim, os telômeros são regiões de sequências repetidas de DNA não codificantes, ou seja, são regiões que não vão codificar proteínas, não tem genes ativos. E essa estrutura é responsável por estabilizar o material genético durante a divisão celular. Além do material genético ser preservado pela condensação, os telômeros também preservam esse material genético da divisão celular, durante a divisão celular. Além disso, além disso não, né? É importante falar também aqui que os telômeros, com o passar das divisões celulares, ele vai reduzindo de tamanho. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, uma célula jovem, um organismo jovem. Olha o tamanho do telômero, como ele é grande. Aí, essa célula já se dividiu várias vezes e tal, o telômero vai diminuindo o tamanho. Pensa aqui, ó, a célula de um bebê. O telômero é bem grande. A célula de um adolescente, que já teve várias divisões celulares, as células dele, telômero um pouquinho menor. O telômero de um adulto, olha aqui como ele já está bem menor, depois de várias divisões celulares durante a vida desse organismo. Até chegar, por exemplo, aqui no telômero do idoso. Quase não tem um telômero aqui. Nessa imagem aqui, não tem um telômero. E qual que é o problema disso? Ficou tão pequeno, até ficou inexistente, que ele não exerce mais a função dele, que é proteger o DNA durante a divisão celular. Ou seja, o que acontece isso? Isso leva ao envelhecimento celular. A célula, como ela não tem o telômero, ela não vai conseguir se dividir mais quando ela não tem o telômero, quando ela já está pequena, a taxa de divisão celular vai ser muito menor, então as células vão ficando mais velhas.
E isso leva ao envelhecimento celular e, consequentemente, envelhecimento das estruturas, né, que são produzidas a partir da célula e, consequentemente, do organismo também. Então, uma coisa meio que leva a outra. A diminuição do tamanho dos telômeros com a idade, com o passar do tempo, é natural. E essa diminuição dos telômeros é responsável pelo envelhecimento do organismo, porque a célula fica velha. Então, assim, teoria da conspiração. Será que se a gente, nossas células, se elas não perdessem os cromossomos, não perdessem os telômeros, será que a gente ia ser sempre manifestar características jovens? Que a célula não envelheceria, sempre teria o telômero ali para proteger o material genético. Então, né, não sei. Um professor meu já fez essa pergunta aí, misteriosa. Será que o telômero é a fonte da juventude? Enfim. Nas células germinativas e nas células tumorais, que são exceções, atua uma enzima que chama telomerase. Essa enzima telomerase, ela repara os telômeros, ou seja, o telômero não perde o tamanho. Ele não perde o seu tamanho, ele continua sempre daquele mesmo jeito que eu estava falando para vocês da fonte da juventude. Nas células germinativas, que são as células logo depois que o zigoto começa a se dividir, e as células tumorais, que são as células do câncer. Então, essas células, elas têm uma alta taxa de divisão celular, uma taxa muito rápida, como a gente vê em células cancerígenas, que elas se multiplicam muito rápido, só que as células cancerígenas sem nenhum controle, entendeu? Que isso, consequentemente, vai desenvolver o câncer, pode levar a metástase e tal, mas isso eu vou falar mais pra frente também do câncer. Então vamos lá. Mais umas coisinhas aqui chatinhas, que são definições, são nomes, que a gente tem que lembrar que é importante saber. Então vamos lá. Eu já falei para vocês das cromátides irmãs. Falei para vocês das cromátides irmãs. Falei para vocês do centrômero e do cinetocoro, certo? Agora eu vou falar para vocês o que são cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência de genes. Então aqui nessa foto aqui a gente tem um exemplo de cromossomos homólogos, ó. Tá vendo? Eles têm o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho. Mesmo tamanho aqui, ó. Tá vendo? A mesma altura, mesmo tamanho. Eles têm a mesma forma, ou seja, a forma aqui de um X, né? Um X. E a mesma sequência de genes. Então aqui nessa altura aqui, ó, é o gene Bzão. Não, gene Bzinho. Então aqui, ó, nessa altura os dois têm um gene Bzinho. Nessa altura aqui, ó, os dois têm um gene A. Certo? Então, cromossomos homólogos são isso. Mesmo tamanho, mesma forma e mesma sequência de genes. O que é o locus gênico? Agora passando para outra definição. Locus gênico é a posição de algo em cromossomos homólogos. Então, assim, o locus gênico de B é nessa altura aqui, ó. O locus gênico de A é nessa altura aqui. Então, locus gênico é isso, é a posição de algo nos cromossomos homólogos. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus, ou seja, eles ocupam a mesma posição, o mesmo lóculos em cromossomos homólogos e que atuam sobre o mesmo caráter hereditário. Falei aqui do gene A. Aqui eu falei do gene Bzinho, mas é o gene B. Gene B e gene A.
O gene A atua, por exemplo, na calvície. Quem tem o gene Azão é calvo, quem não tem o gene Azão não é. Então aqui, ó, o gene A, Azão calvície, Azinho não calvície. Certo? Então aqui a gente vê que na altura, no locus gênico do gene A, a gente pode ter o Azão ou o Azinho, que é o gene responsável pela calvície, na suposição, né? Então, assim, genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus. Eles atuam sobre o mesmo caráter hereditário. Eles não são necessariamente iguais. Então, aqui, ó. Aqui são genes alelos, Azão e Azinho. Eles correspondem à mesma característica. Mas eles não são genes iguais. Então, aqui, ó, é para vocês não se confundirem. Eu falei de eles são cromossomos homólogos, certo? Beleza, são cromossomos homólogos. Possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência de genes. Essa sequência de genes é o gene. É o gene A aqui e o gene B aqui, nessa posição. Só que o gene num cromossomo é um Azão e no outro é o Azinho. Mas eles são o mesmo gene ainda. Eles tratam da mesma característica. O gene trata da mesma característica, entendeu? Não é um gene diferente, não é um gene B aqui. É o gene A. Às vezes isso pode ter ficado um pouco confuso para vocês. Qualquer coisa, vocês me comunicam. E aí a gente tem uma divisão dos cromossomos conforme a posição do centrômero, que é aquela estrutura que fica localizada no meio deles. Aí a gente tem o cromossomo telocêntrico, que é o cromossomo que tem o centrômero bem próximo da extremidade aqui, ó. Bem próximo da extremidade do cromossomo. A gente tem o cromossomo acrocêntrico, que é o cromossomo não tão próximo, que tem o centrômero não tão próximo da extremidade quanto o telocêntrico, mas ele também está bem longe do meio do cromossomo. Por exemplo, vamos estabelecer aqui uma linha, ó. Uma linha. O telocêntrico é o mais distante, tem o centrômero mais distante dessa linha do meio. O acrocêntrico é o segundo mais distante. E o submetacêntrico é o terceiro mais distante, mas ele já está mais perto do centro, ó, que a gente já consegue ver. E aí a gente tem o metacêntrico que está no meio, o meta-meio, o centrômero está no meio do cromossomo. Então a gente tem essas subdivisões aqui do cromossomo conforme a posição do centrômero. Decoreba, assim, muito difícil de cair algo relacionado perguntando posição de qual é o nome do cromossomo, não sei o que tem. É mais por definição mesmo. Aqui a gente vai tratar de um assunto importante que é a ploidia. A gente falar da ploidia das células, né? Ploidia em si, ela indica a quantidade de conjuntos cromossômicos representados na célula. E aí a gente tem a divisão entre células haploides e células diploides. E aqui eu não coloquei no slide, mas eu devia ter colocado. Células poliploides. Não coloquei, perdão. Até mostrar aqui. Por que eu não coloquei isso, hein? Enfim. As células haploides, que são as células N, ela tem um único exemplar de cada tipo de cromossomo. Então aqui a gente pega, ó. Aqui eu mostrei um exemplo de célula haploide. Aqui é uma célula que tem um único exemplo de cromossomo. Tá vendo aqui, ó? Só um cromossomo. Só um de cada tipo, ó. Um do tipo vermelho e um do tipo azul. Uma célula haploide, tem um exemplar de cada tipo. Essas células, são células N, elas são encontradas em gametas de animais, por exemplo, espermatozoide ou ovócito 2, que
também é mais conhecido como óvulo, popularmente, né, mas não é certo, em esporos vegetais e em outros exemplos mais assim, excepcionais. Enquanto que as células diploides são as células 2N, elas têm dois exemplares de cada tipo de cromossomo. Elas têm um par de cromossomos homólogos. Então aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho dois tipos do azul, do vermelho, desculpa. Tem dois exemplares do tipo vermelho e dois exemplares do tipo azul, ó. Então aqui eu tenho um exemplar de cada, uma célula haploide, enquanto que aqui eu tenho dois exemplares de cada, uma célula diploide. As células diploide, elas são encontradas nas células somáticas. Célula muscular, neurônio, célula de tecido conjuntivo, células epiteliais, são a maioria das células do nosso organismo. E aí eu vou treinar aqui com vocês como é que a gente determina, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar para essa célula, para uma célula, vai saber a haploidia dela, sem estar demonstrado. Como é que a gente conta? Bem, eu expliquei para vocês que o N aqui, que corresponde a uma célula, se é haploide, diploide, poliploide, ele é contado a partir do número de cromossomos de cada tipo. Então, na célula haploide, já falei, N tem um exemplo só de cada tipo. Na célula diploide, tem dois exemplos de cada tipo. E aqui a gente vê na célula triploide, tem 3 de cada tipo. Então, 3N. Se tivesse 4, tivesse mais um vermelhinho aqui, ó, seria 4 exemplos de cada tipo. Então, seria 4N. Certo? Se tivesse mais um vermelhinho, mais um azulzinho aqui. E esse número aqui, 2, 4, 2, 4, 4. Isso aqui a gente determina pela contagem do número de centrômeros. Então, o número de centrômeros é esse número aqui, ó. Então, aqui 2 centrômeros. Então, é 2. N igual a 2. Essa célula aqui, 4 centrômeros, 2N igual a 4. Essa célula aqui, essa aqui é interessante, ó. A gente tem 2 exemplares de cada tipo, 2 vermelhos e 2 azuis. Então, 2N igual a 4 também, igual a célula anterior. Porque, ó, tá vendo? Tem 4 centrômeros aqui. Não é pela fita, pelo número de fita, é pelo número de centrômeros que a gente determina, certo? Aqui 3N, 3 de exemplar de cada tipo igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrômeros. E aqui a gente tem aqui, ó, um exemplar de cada tipo, um azul, um verde, um amarelo, um vermelho. Então, uma célula N igual a 4, porque tem 1, 2, 3, 4 centrômeros. Certinho? Ploidia tranquilo, qualquer dúvida, é nóis. Bora para mais definições. Bom, cariótipo, ideograma e genoma. Bom, cariótipo é o conjunto das características dos indivíduos de uma espécie, dos indivíduos de uma determinada espécie. Tais características são constantes em número, forma e tamanho. Elas já são pré-determinadas, já se sabe essas características. Em geral, os indivíduos de uma espécie apresentam o mesmo cariótipo, com a única diferença dos cromossomos sexuais. Então, o cariótipo do ser humano, por exemplo. O cariótipo do ser humano é isso, ó. A gente tem 23 pares de cromossomos. 23 pares, tá certo? 1, 2, 3, 4, 23. E 22 aqui no último par, né? São os cromossomos sexuais. E a gente já sabe que no ser humano vão ter 23 pares. O primeiro par vai ser assim, desse jeito, cromossomo desse tamanho. O segundo par vai ser assim. Aí, por exemplo, você pega o cachorro. O cariótipo do cachorro é ter... Tô chutando, não sei. Sei lá, 19 pares de cromossomos. Aí o primeiro cromossomo do cachorro é mais comprido e tal. Entendeu? Então o cariótipo é o conjunto dessas características. O cariótipo é o que determina que aquela espécie
é humana, é tal coisa, entendeu? Os cromossomos excêntricos daquela espécie. O ideograma, ou cariograma também chamado, é a representação gráfica do cariótipo. Então aqui, ó, a gente tá vendo o ideograma. A gente está vendo um ideograma, que é a representação do cariótipo. O cariótipo é o conjunto das características, enquanto o ideograma é a representação disso em um papel, em algum local que você consiga enxergar, entendeu? Para que isso é importante? Porque o estudo do cariótipo, ele permite identificar algumas anomalias, algumas alterações cromossômicas. Eu gosto de falar anomalia porque às vezes fica um sentido meio pejorativo, como se aquilo fosse algo, não sei. Enfim, mas a gente consegue identificar alterações cromossômicas a partir da visualização do ideograma, observando as características do cariótipo. Então aqui a gente vê, ó, um ideograma normal, masculino, ó, X e Y, é um masculino normal, ó, um par de cromossomo para cada número, ó, certo? Um ideograma normal. Enquanto que nesse daqui, ó, é uma mulher XX, cromossomos sexuais XX, então uma mulher. E aqui a gente vai ver um normal, tá normal, tal. Opa! Aqui a gente tem 3 cromossomos, hein, no 21, ao invés de 2, que seria o normal. Nesse caso aqui a gente tem uma mulher com síndrome de Down, que ela tem uma trissomia do 21, a famosa trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, pela análise do ideograma, a gente conseguiu reparar isso, entendeu? Às vezes esse exame é feito antes do nascimento para determinar se tem alguma alteração cromossômica no indivíduo. Genoma. Genoma é o conjunto de todas as moléculas de DNA de um organismo. O nome genoma é específico de uma espécie e abrange os genes, carregando as informações hereditárias dos seres. Então, o genoma é o conjunto gênico das espécies, né? Que abrange, está presente nas moléculas de DNA. Aqui uma nossa, tô doido. Uma curiosidade, o projeto Genoma Humano, ele buscou identificar todos os genes humanos e conseguiu, depois de longos anos de estudos, né, 13 anos de estudos, determinar a sequência dos 3,2 bilhões de pares de bases que compõem o genoma do Homo sapiens. Então, olha que loucura, gente. Conseguiram determinar todo o nosso sequenciamento dos nossos pares de bases, que vocês já estudaram, já tiveram. Esses pares de bases formam os genes da espécie humana. Muito louco isso, né? Então, terminando essa primeira parte da aula, vamos fazer uns exercícios, né? Exercícios. Exercício de academia, não, gente. É esse daqui mesmo. Então, vamos lá. Agora, se quiser dar uma inspiradinha, fazer os exercícios aqui, depois você dá uma pausa no vídeo, toma uma água, levanta, vai passear, já volta, para você voltar mais concentrado. Então vamos lá, bora fazer esses exercícios aqui, né? Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Bora lá. O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas da célula animal. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. 1. Os nucleolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da associação entre proteínas e moléculas de DNA. E aí, galera, o que vocês acham? Vai pensando aí. 2. Cromossomos homólogos são os 2 representantes de cada par cromossômico.
presente em células diploides provenientes originalmente do par de gametas. E aí, o que vocês acham? 4. Um trecho da molécula de DNA cromossômica que contém informações para sintetizar a cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. 8. A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio citoplasmático, impedindo o intercâmbio de substância entre o núcleo e o citoplasma. 16. A análise do cariótipo de um feto revela a forma, o número e o tamanho dos cromossomos, possibilitando detectar alterações cromossômicas antes do nascimento. Bom, acho que ficou ruim esse jeito que eu fiz aqui. Aí eu esqueci, vocês conseguem pausar o vídeo aí e já fazer, né? Então não preciso ler com vocês, eu já posso ler falando a resposta, né? Mas tudo bem, então vamos lá. 1. Os núcleos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultante da dissociação entre proteínas e moléculas de DNA. Você acha que está certo isso? Os nucleolos representam o material genético contido no núcleo? Não, né? O nucleolo é a associação de RNA ribossômico com mais proteína. Eles são responsáveis pela síntese de ribossomos. Então, a afirmativa 1 aí está errada. 2. Cromossomos homólogos são os dois representantes de cada par cromossômico presente em células diploides. Essa parte até aqui sim. Provenientes originalmente do par de gametos. Tá certo. Dois representantes de cada par cromossômico. 4. Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. Sim, um trecho da molécula de DNA que contém informações. 8. A principal função da carioteca então, membrana nuclear, envoltório nuclear, é manter o conteúdo nuclear separado do meio citoplasmático. Até aí tudo bem. Impedindo o intercâmbio de substância entre o núcleo e o citoplasma. Opa, peraí, impedindo o intercâmbio, a gente tem os poros nucleares. Nos poros nucleares passa RNA mensageiro, passa outras substâncias. Então ele não impede o intercâmbio, ele seleciona o que passa ou não entre o núcleo e o citoplasma. Então, alternativa errada. 16. A análise do cariótipo de um feto revela a forma, o número e o tamanho dos cromossomos. É o que a gente estava vendo ali agora, o cariótipo, possibilitando detectar alterações cromossômicas antes do nascimento da criança. É isso. Então, alternativas certas: 2, 4, 16, 4, 20, 22. Bora. Bora para mais um antes de entrar na segunda parte. PUC Minas. Analisa a figura abaixo e assinala a alternativa incorreta. Bom, aqui a gente tem um núcleo, né? Um núcleo celular. Então, vamos lá. A estrutura representada apresenta dupla membrana, com poros que permitem a passagem de algumas moléculas. Beleza, hein? Tá certo essa, bonita. Então tá certo. B. A cromatina é constituída por moléculas de DNA enroladas em torno de estonas e pode apresentar-se em níveis variados de condensação. Sim, sim. Tem a cromatina. E quanto mais condensada, ela vai se condensando até ela virar um cromossomo, estados variados de condensação. C. Durante a divisão celular, a cromatina se desenrola das estonas para que possa ocorrer a duplicação do DNA. A cromatina se desenrola das estonas? Bom, acho que essa está errada, né? Vamos ver a D. D. Cromatina e cromossomos são encontrados em fases diferentes. Certo. Na intérfase e na divisão celular, respectivamente. Isso, cromatina durante o funcionamento da célula, que é durante a intérfase, e divisão celular, que quando a célula está dividindo é o cromossomo, o cromossomo material genético mais condensado. Então, a D está certa também, então a C está errada, é isso aí. Então, vamos embora. Bora para outra parte da aula. Agora é a hora que você dá uma respirada. Falei antes. Agora é a hora de você dar uma respirada, dar uma levantada. Despreguiça. Faz um alongamento aí.
Vambora, vambora. Então, já pausou o vídeo aí, já expirou, vamos continuar. Divisão celular. Que idiotice que eu coloco. O celular quebrado, dividido ao meio, mas não é essa divisão celular não, gente. É a divisão da célula, não é a divisão do celular, desse celular aqui que você tem não, viu? Bom, falei, vamos diferenciar agora o ciclo celular e a intérfase, né? Que eu falei tanto na primeira parte da aula. Então, assim, o ciclo celular corresponde ao período de vida da célula, englobando a intérfase e a divisão celular. Então, o ciclo celular, o período de vida da célula, e ela tem o período de intérfase e o período de divisão celular. Na intérfase, a célula não está em divisão, mas sim em uma grande fase de atividade metabólica, em que ela cresce e se prepara para uma nova divisão. Então, durante a intérfase, a célula está fazendo síntese de proteína, está crescendo, aí depois eu vou falar que ela está duplicando o DNA. Então, isso acontece na intérfase, enquanto que o período de divisão celular, obviamente, a célula está se dividindo. A intérfase é dividida em 3 fases. Primeira fase, G1, que é uma fase de intensa atividade de transcrição e tradução. Se a gente tem bastante transcrição e tradução, a gente tem bastante síntese de proteínas. Então, uma fase de bastante síntese de proteínas. Fase S também está tendo atividade de... Desculpa, gente. Desculpa. A fase S, a célula também está crescendo. E é a fase em que ocorre a duplicação do DNA. Essa é o mais importante vocês saberem aqui da intérfase. Que a fase S, então a gente tem G1, S, G2. A fase S da intérfase é a fase em que a célula está duplicando o material genético. Ela duplica o material genético para que possa ocorrer a divisão celular. É fundamental esse processo de divisão celular, de duplicação do DNA, porque durante a divisão celular a gente vai ter a separação. Vou falar mais bonitinho, mas quando eu falar de divisão celular, a separação das cromatídeas irmãs para manter a ploidia da célula. Aguardem. Então, período de replicação do DNA. Período G2 é o período em que a célula ainda está tendo bastante síntese de proteínas e que ela se prepara para entrar na divisão celular. Aqui tem uma curiosidade, falando dos períodos da intérfase, que uma célula ela pode ficar permanentemente, para sempre, ela pode ficar estagnada em G0. G0 é uma denominação que os caras deram para uma célula que ela não sai, ela fica parada, ela fica estagnada, ela não tem esse ciclo celular normal lá. Ela tá na intérfase permanente, ela não vai se dividir, entendeu? Aí a gente pode citar como exemplo os neurônios. A maioria dos neurônios, que hoje em dia tem estudo que alguns neurônios se multiplicam e tal, mas os neurônios em geral, para um vestibular, os neurônios não, são células que não se multiplicam. Os neurônios são células que estão estagnadas em G0, ou seja, elas não sofrem divisão celular. Isso talvez possa ser uma questão relevante. Bom, depois que a gente falou do processo de intérfase, que é o período em que a célula não está em divisão celular, período de intérfase. Agora a gente vai falar o período da divisão celular. E a primeira divisão celular que a gente estuda, são 2 tipos de divisão celular, mitose e meiose. A primeira divisão celular que a gente estuda é a mitose. Mitose, bora lá. A mitose é um processo equacional. Por que ela é equacional? Porque ela vai manter a ploidia. Um processo equacional que gera 2 células filhas idênticas à célula mãe, com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então aqui a gente vê, uma célula que sofreu mitose. Célula mãe gerou 2 filhas identicamente, cromossomicamente idênticas à célula mãe. Para que um organismo faz mitose? Mitose
divisão, é uma proliferação de células. Então, a mitose, ela é encontrada na reprodução dos eucariontes unicelulares, exemplo, bactérias. As bactérias se reproduzem por mitose, simplesmente se dividindo. Tem um outro nome, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. A mitose também é importante para o crescimento dos eucariontes multicelulares. Então, para o nosso crescimento, né? As células musculares não. As células do tecido conjuntivo se multiplicam e crescem, por exemplo, a célula de um tendão, as células da pele, elas vão crescendo e se multiplicando conforme nosso organismo vai crescendo. É importante para o reparo tecidual, reposição de células. Por exemplo, eu sofri uma lesão e para aquela região se recuperar depois de todo o processo de cicatrização tal, teve mitose de outras células para que aquele tecido possa novamente ser estabelecido e crescer de novo. E produção de gametas em organismos haploides. Isso aqui vocês vão ter mais para frente, quando vocês forem ter botânica, vocês vão ver que o gametófito é a fase haploide nos vegetais. Então, os gametas dos vegetais, eles são produzidos por mitose. O gametófito ele já é haploide, então para produzir uma outra célula haploide, ele já é N. Para ele produzir uma outra célula N, só pode ser por mitose, que é para manter a haploidinha. Então, o N gera N. E o zangão é um outro exemplo de gameta produzida a partir da mitose, no zangão. Aqui eu falei para vocês que eu ia tratar do câncer novamente. Isso aqui é importante eu falar. Que no ciclo celular, durante o ciclo celular, a célula apresenta pontos de checagem de mitose, a fim de verificar se existem problemas para a divisão celular. Um exemplo de problema: a não duplicação do DNA, ou seja, durante o período S o DNA não duplicou, isso é um problema, ou não alinhamento dos cromossomos. Durante a mitose tem um alinhamento dos cromossomos, eu vou explicar isso certinho. Se houver algum desses problemas, as células entram em apoptose, que é um processo de morte celular programada. Então, assim, se for durante vai ocorrer a divisão celular e tal, aí passou no ponto de checagem, opa, mas o DNA não duplicou. Então, essa célula não vai se dividir, ela vai morrer. É um processo natural e que impede a divisão celular. Contudo, em determinadas situações, pela influência de diversos fatores, a gente pode falar de radiação, substâncias químicas, várias outras coisas que podem interferir nisso, podem fazer com que a célula perca o controle sobre o bloqueio da mitose. Então a célula meio que perde esses pontos de checagem, perde o controle desses pontos de checagem. Isso acarreta em mitoses atípicas que são rápidas e desordenadas e levam à formação de tumores. Então, por exemplo, uma pessoa tomou muito sol a vida inteira, incidência de raios ultravioleta, radiação ultravioleta. Essa radiação fez com que a célula perdesse o ponto de checagem da mitose, perdesse o controle do ponto de checagem da mitose. Então, ali, uma célula que às vezes que não replicou o material genético direito, mas quando foi chegar para se dividir, não teve o controle, não teve o ponto de checagem, essa célula não morreu, essa célula se dividiu, gerou novas células com problemas, novas células sem ter o número exato de cromossomos. Essas células se multiplicaram de forma desordenada, tal, gerou um tumor. O tumor pode ser maligno, né? Que são os tumores capazes de invadir tecidos inimigos, ou benigno, ficar restrito àquela região. O tratamento pelo uso de quimioterápicos, o tratamento do câncer, por exemplo, a quimioterapia, tratamento geralmente é feito devido a esses remédios serem bloqueadores da mitose. Então, os remédios utilizados, eles bloqueiam a mitose.
Só que esse bloqueio não é específico para células cancerígenas. Esse bloqueio também vai para as nossas células normais, que é por isso que as pessoas têm os efeitos colaterais, como a perda de cabelo, alteração da pele, tem anemia, porque as nossas células também deixam de sofrer mitose. Então, não é só a célula cancerígena, você para o câncer, mas você também tem esse lado negativo que altera suas células também. Que é a representação, né? Uma imagem bonitinha aqui para vocês verem, células normais. Aí uma célula sofreu processo aqui de alteração devido a agentes, tal, reprodução e gerou o câncer aqui, né? Bom, agora vamos falar especificamente das fases da mitose. A mitose tem 4 fases, são elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. São nomes bem chatos, principalmente para, não sei se alguém está vendo pela primeira vez. São nomes importantes. Então, assim, como que eu fiz para decorar a primeira vez? Fiquei repetindo: prófase, anáfase, metáfase, telófase. Prófase, anáfase, metáfase, prófase, anáfase, metáfase, telófase. Prófase, anáfase, metáfase, telófase. Fiquei repetindo, aí até que isso se torna uma coisa natural. Se você tem facilidade, não sei, você já sabe, isso aí naturalmente você vai absorvendo, vai se tornando uma coisa natural. Enfim, são essas fases nessa ordem: prófase, mitófase, anáfase, telófase. E a primeira fase da mitófase é boa, hein? Primeira fase da mitose é a prófase. Bom, o que acontece de importante na prófase? Então a gente tem uma célula que está entrando em divisão celular. Eita. Travou aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho até medo quando isso acontece. Voltou. Uma célula que está entrando em divisão celular. Depois de ter ocorrido a duplicação do DNA em S, na fase S da intérfase, a primeira fase que vai ter da divisão celular é a prófase. O que acontece na prófase? Na prófase, a gente tem a desintegração da carioteca e do nucleolo. Essa é a principal característica da prófase. Então, aqui a gente vê, que a carioteca, que é o envoltório nuclear, ele está sendo desintegrado. Aqui ele está representado por 3 pontinhos, certo? Ele é contínuo, esse envelope aqui. Aí a gente tem o início na verdade a gente tem desintegração desse envoltório da carioteca. Aqui não está representado, nessa imagem não está representado o nucleolo, mas a gente também tem a desintegração do nucleolo. A gente tem o início da condensação da cromatina, então a cromatina começa a ficar mais condensada ali na prófase. E a gente tem o início da formação do fuso mitótico. Fuso mitótico é isso aqui. Isso daqui que vai formar as fibras, que é representado por fibras do fuso. Isso aqui é o centrossomo, mas eu não vou entrar nesse meio, centríolo. Centríolo é importante falar. Então aqui a gente tem os 2 centríolos começam a migrar para o polo da célula. E eles vão começar a formar as fibras do fuso que vão ser responsáveis por puxar os cromossomos durante a anáfase. Então aqui a gente vê o início da prófase, isso aqui está bem bonitinho. O início da prófase, os cromossomos descondensados, o núcleo aqui com a carioteca, aqui também não está representado o nucleolo. E aqui no final da prófase acontece tudo isso que eu falei para vocês, né? A gente tem desintegração da carioteca, desintegração do nucleolo, os cromossomos mais condensados, tá vendo? E aqui já tem até a formação das fibras do fuso com os centríolos opostos aos polos da célula, certo? Depois da prófase a gente vai para a metáfase. A metáfase é fundamental para a gente conseguir estudar os cromossomos. É a fase em que está o grau máximo de condensação dos cromossomos. Então, você lembra que eu mostrei o ideograma para vocês, que a gente analisa o cariótipo? Aquele ideograma é feito a partir
de uma análise de uma célula em metáfase. A gente pega a célula em metáfase, que é quando a célula está no estado seu mais condensado, os cromossomos com o seu estado mais condensado, e estuda ali o cariótipo. Além de ser o estado em que os cromossomos estão mais condensados, os cromossomos estão um em cima do outro, aqui na região equatorial da célula. Eu sei que na geografia o Equador é aqui, né? É uma linha horizontal, mas na biologia, não sei porquê, não me façam essa pergunta, mas eles falam que é a região equatorial, essa região do meio em que os cromossomos estão alinhados um em cima do outro. E aqui também a gente já tem a ligação dos cromossomos à fibra do fuso, certo? Aqui na prófise a gente tem a formação dessas linhas, dessas fibras do fuso, a gente tem a formação delas, ó. Mas aqui elas não estão ligadas ao cromossomo. Aqui na metáfase, ó, vocês conseguem ver que as fibras do fuso já estão se ligando ao cromossomo. Então, certo? Então, a prófase é importante, principalmente, né? A desintegração do núcleo e do nucleolo. E aqui é fundamental vocês lembrarem que é o grau máximo de condensação dos cromossomos e que os cromossomos estão um em cima do outro na região equatorial da célula. Anáfase. Anáfase é a fase em que há o encurtamento dessas fibras do fuso. Tá vendo aqui as fibras do fuso encurtando e puxando. Elas encurtam e puxam as cromátides irmãs. É nessa fase aqui que ocorre a separação das cromátides irmãs. Cromátide para um lado, cromátide para o outro. Anáfase. E por fim a gente tem a telófase. Na telófase ocorre basicamente o inverso da prófase. Por exemplo, na prófase a gente teve a desintegração do núcleo e do nucleolo. Na telófase a gente vai ter a reorganização. Gente, eu falei errado. Eu falei desaparecimento do núcleo, desaparecimento da carioteca. Então na telófase a gente vai ter a reorganização da carioteca e do nucleolo, que eles tinham sumido na prófase. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter a descondensação dos cromossomos, que tinha ocorrido a condensação na prófase, e a gente vai ter o desaparecimento do fuso mitótico. Então, a telófase ocorre isso daí, que é o inverso da prófase, mais o processo de citocinese. Citocinese é o processo de divisão da célula, separação das duas células, certo? Uma célula vai virar duas, que é a citocinese. A citocinese ela pode ser uma citocinese animal ou uma citocinese vegetal, né? Lógico, dependendo do organismo. Aí tem umas diferenças entre elas. Quais são as diferenças? A citocinese animal, que é a citocinese que eu mostrei para vocês, ela é cêntrica, ou seja, ela tem centríolos, ó, aqui os centríolos, ela tem centríolos, ela é astral, que é a presença do áster que vai ser responsável pela formar as fibras do fuso aqui. E ela vai ser centrípeta. O que é centrípeta? Ela ocorre de fora para dentro, do centro para dentro, em direção ao centro. Lembra da força centrípeta? Sempre em direção ao centro da circunferência. Você estuda em física. Enquanto que a citocinese animal, a citocinese vegetal, perdão, é acêntrica, ela não tem centríolos. Ela é anastral, ela não tem áster e ela é centrífuga, então ela é de dentro para fora. A citocinese vegetal é meio estranho isso, né? Mas ela é de dentro para fora, a citocinese vegetal. Aqui eu peguei umas imagens de micrografia para vocês verem com a comparação do desenho, né, que é o didático que a gente mostra, e a vida real, como se enxerga, né? Então aqui a gente vê, ó, fase da intérfase, né, ó, célula intérfase, que é a célula em prófase,
que tem a desintegração da carioteca e do nucleolo. Começa a condensar os cromossomos. A gente vem a metáfase, ó, os cromossomos alinhados no plano equatorial, um em cima do outro, os cromossomos um em cima do outro na mitose. A gente tem a anáfase, a separação das cromátides irmãs, cromatide para um lado, cromatide para o outro. E aqui a gente tem a telófase. Vai ocorrer a separação dessas células por meio da citocinese. Certinho? Aqui, ó, outra imagem, isso aqui é de raiz de cebola. Isso aqui eu tive a oportunidade de ver isso no microscópio lá em Alfenas. A gente enxergar isso aqui é bem difícil achar uma bonitinha assim, ó. Uma anáfase bonitinha assim, uma metáfase bonitinha assim, é bem difícil. E aqui um resuminho, tudo que eu escrevi aqui é igual que tá nos outros slides, só que eu coloquei num slide só, talvez para facilitar o estudo, às vezes fazer um resuminho de vocês, fazer um desenho bonitinho, entendeu? Então vamos falar da outra divisão celular, que é a meiose. Bom, a meiose é uma divisão celular reducional, R, exclamação. Uma divisão celular reducional, por quê? Porque ela vai reduzir a ploidia da célula mãe, da célula original, desculpa. As células filhas geradas, elas têm a metade da ploidia da mãe. Então, a meiose é uma divisão celular reducional em que uma célula mãe, 2N, origina 4 células. Lembra, mitose originava 2 células de mesma ploidia. Então, uma 2N gerava 2 células 2N. Na meiose, uma célula 2N origina 4N, certo? É o processo que possibilita a manutenção do número de cariótipo de uma espécie. Por exemplo, é o processo que mantém com que a gente continue sendo 2N igual a 46. Porque se não tivesse a meiose, não iria ter a redução da ploidia. Então, imagina, se não tivesse a meiose, a gente só teria células 2N igual a 46. E para formar um zigoto, que é a junção de duas células, dois gametas, na verdade, se não tivesse a meiose, iria juntar 2N igual a 46 com 2N igual a 46, então a gente teria uma célula 4N igual a 92. Mas como a gente tem a meiose reduz a metade, então tem a meiose. Então uma célula 2N igual a 46 gera 4 células N igual a 23, que são os gametas. Os gametas N igual a 23, N igual a 23 se juntam, formam uma célula 2N igual a 46. Então, mantém a ploidia de uma espécie. Além disso, é responsável por aumentar a variabilidade genética em decorrência da segregação independente dos cromossomos homólogos, vou mostrar para vocês, e da permutação, crossing over. Esses dois assuntos eu vou falar mais especificamente. Além disso, então, olha lá, divisão reducional, manutenção do cariótipo, o número do cariótipo, aumenta a variabilidade genética, forma gametas em animais, nas gônadas, que são os órgãos reprodutivos, e forma esporos em vegetais. Lembra que eu falei para vocês que o gametófito nos vegetais é N, forma gametas N por mitose. Os esporófitos 2N formam esporos N por meiose, porque é uma divisão reducional. E a meiose é dividida em 8 fases, nessa sequência: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 2, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, é a mesma sequência: prófase, metáfase, anáfase, telófase, só que a gente tem 2 prófases, 2 metáfases, 2 anáfases e 2 telófases. Bom, fases da meiose. Aqui, nesses slides, eu coloquei somente aqui o que é mais relevante para cada fase. Então, assim, na prófase 1,
A gente tem aqueles mesmos processos da prova, desintegração do nucleolo, da carioteca, início da condensação dos cromossomos. Eu só não coloquei aqui, mas quando eu quis dizer semelhante a provas de mitótica, é que tem aqueles mesmos processos. Mas, além daqueles processos, ela também tem dois processos exclusivos, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que os cromossomos homólogos, ó, um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo, ao mesmo tamanho, forma, sequência de genes aqui, eles já estão pareados, ó. Eles estão pareados unidos pelo quiasma, mas isso aqui não precisa saber o quiasma, o nome disso. Eles já estão pareados, tá vendo? E, além disso, na prófase 1 também ocorre a permutação, que é o crossing over. Então, prófase 1 ocorre o crossing over. Isso é muito importante. Eu devia ter colocado aqui em vermelho, que é super importante, que ocorre a permutação, ou seja, o crossing over na prófase 1 da meiose. Na metáfase 1, isso aqui também é super importante. Vocês lembram que na metáfase da mitose era um cromossomo abaixo do outro? Então, na meiose 1, esses cromossomos vão estar emparelhados. Então, um do lado do outro. Os cromossomos homólogos. Não é os cromossomos homólogos, um abaixo do outro, certo? Então, os cromossomos homólogos estão lado a lado. No seu grau máximo de condensação, na região equatorial da célula. Isso aqui é muito importante. Ser os cromossomos homólogos par. Não é um em cima do outro. Isso aqui diferencia a metáfase 1 da meiose para a metáfase da mitose. Na anáfase, na próxima fase da meiose, a gente tem um encurtamento das fibras do fuso. Tem encurtamento, igual ocorre na mitose também. Tem encurtamento das fibras e puxa separação das cromátides. Mentira. Na mitose a gente vai separar as cromátides. Então vai puxar uma cromátide para um lado, cromátide para o outro. Na anáfase 1 da meiose, a gente vai separar os cromossomos homólogos. É aqui que ocorre a segregação independente. Então aqui, ó, a gente vai puxar um cromossomo para um lado, um cromossomo para o outro. Cromossomo para um lado, cromossomo para o outro. Cromossomo para um lado, cromossomo para o outro. Cromossomo para um lado, cromossomo para o outro. É aqui que ocorre a redução da ploidia. É aqui que a célula deixa de ser 2N, por exemplo, nesse caso aqui, e ela passa a ser N. Aqui nesse caso é uma célula 2N igual a 6. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrômeros e 2 exemplos de cromossomos para cada tipo. Então aqui, ó, como vai separar um exemplo de cada tipo para cada lado, então aqui ocorre a redução da ploidia. Então aqui que ocorre a redução da ploidia. Isso aí é muito importante também vocês saberem, que é na anáfase 1, que ocorre a redução da ploidia. E aqui a telófase, né? Aqui é praticamente o mesmo que ocorre na mitose, o inverso da prófase, mais a citocinese e tal. Só que, diferentemente da mitose, aqui na meiose 1, a gente vai formar duas células haploides com cromossomos duplicados. Você lembra que lá na mitose a gente formava células diploides. A gente formava a célula com a mesma ploidia da célula-mãe. É que no caso do gametófito não vai ser diploide, mas tudo bem. Aqui na meiose são células haploides, elas são células com a metade da ploidia da célula-mãe. Bom, aí aqui na meiose 2 ocorre a mesma coisa que ocorre na mitose. É praticamente igual à mitose. Porque aqui, ó, na prófase 2,
prófase 2 a gente tem a desintegração da carioteca, a desintegração do nucleolo, o início da condensação dos cromossomos, início da formação das fibras do fuso. Aí na metáfase 2, ó, a gente tem os cromossomos alinhados, um em cima do outro na região equatorial. Não é emparelhados, agora é alinhados na metáfase 2. Na anáfase 2, a gente separa as cromátides irmãs, igual na mitose. Então, separação cromátido para um lado, cromátido para o outro. Na telófase, a gente tem o inverso da prófase mais a citocinese. Então, assim, o que diferencia a meiose da mitose é que a meiose tem duas divisões celulares, né? Enquanto que a mitose tem uma. E a meiose 1, que são a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, ela tem eventos exclusivos que são importantes vocês se relembrarem, entendeu? Então aqui a gente vê a diferença, né? Que na metáfase, por exemplo, na metáfase 1 são os cromossomos homólogos, ficam lado a lado. Aí aqui na anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, enquanto que na metáfase 2 é um em cima do outro, e separação das cromátides. Então tem essas diferenças. Aí aqui é uma imagem diferente para mostrar para vocês, né? Que tem a meiose 1, crossing over, na prófase, metáfase, cromossomos lado a lado. Aqui, ó, aqui para vocês compararem, ó, metáfase 1, cromossomos lado a lado. Metáfase 2, um em cima do outro. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. E no final, né, de uma célula, a gente vai formar 4 células filhas com a metade da ploidia. Então aqui a gente tinha uma célula 2N e no final a gente forma uma célula N. Bom, falei para vocês que eu ia falar mais especificamente da segregação dos cromossomos homólogos e do crossing over. A segregação dos cromossomos homólogos, segregação independente, ela separa os alelos, possibilitando a formação de novas misturas gênicas por meio de encontros de gametas na fecundação. Então aqui, ó, a gente tem uma célula aqui, azão, azim, bezão, bezim. Tá bem ruim de ver aqui. Mas enfim, esse cromossomo aqui é homólogo a esse, e esse cromossomo aqui é homólogo a esse, certo? Então aqui a gente tem uma célula, ó, 4 centrômeros, 2 cromossomos de cada tipo, uma célula 2N igual a 4. Então como é que poderia ocorrer essa separação na meiose? A separação dos cromossomos homólogos. Poderia ficar esse aqui com esse daqui, que é o representado nessa célula. O vermelhinho poderia ser o rosa com azul escuro, vermelhinho com azul claro, ou poderia ser o rosa com azul claro e o vermelhinho com azul escuro. Então aqui a gente tem quatro chances diferentes, 4 possibilidades de separação desses cromossomos homólogos, entendeu? Então imaginem isso para uma célula que tem 2N igual a 46, o tanto que é variável essa separação dos cromossomos homólogos, que é o que vai gerar essa variabilidade genética. Além da segregação independente dos cromossomos, né, a gente tem um crossing over, que é a troca simétrica de partes entre duas cromátides irmãs. Então, aqui, ó, 2 cromossomos homólogos. Aí a cromátide desse cromossomo aqui, da esquerda, vai trocar uma parte com o cromossomo da direita. Aí olha aqui como ficou. Isso daqui também gera bastante variabilidade genética, porque quanto maior a parte trocada, né, maior vai ser a variabilidade aqui dos genes, certo? E aqui, para a gente ver a diferença que a mitose
é uma divisão equacional, né? Então aqui a gente tem a célula em intérfase, em G1, S, processo de duplicação do DNA, ó, tá vendo? Se ela tinha 2C antes, duplicou o DNA, agora ela tem 4C. Aí na mitose sofreu aqui, na anáfase a separação das cromátides irmãs, voltou a ploidia, a quantidade de DNA original. Quantidade de DNA original não quer dizer ploidia. A ploidia aqui vai se manter sempre constante, vai se manter sempre 2N. Não está no gráfico aqui, mas na mitose não tem redução da ploidia, não tem alteração da ploidia em nenhum momento. Só a quantidade de DNA, porque aqui a quantidade de DNA aqui muda, porque aqui ela duplica e depois ela reduz. Mas no final é a mesma da anterior, ó. Ela é equacional, ela mantém a mesma quantidade de DNA. Enquanto que na meiose tem essa redução, né? Então a gente vem aqui, G1S duplicou na intérfase e tal. Chegou aqui, anáfase 1. Anáfase 1, redução da ploidia e também redução da quantidade de DNA, porque separa os cromossomos homólogos, né? Vem anáfase 2. Nova divisão no meio da quantidade de DNA, que vai uma cromatide para um lado, uma cromatide para o outro. Certo? Reducional, meiose de divisão reducional. Então vamos lá. Terminando a aula, gente, graças a Deus, vocês já devem estar cansados. Até eu já estou um pouco também. Vamos lá, então, finalizar com chave de ouro aqui. Bora. FUVEST São Paulo. Considere os eventos abaixo, que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Então vamos lá. 1. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Emparelhamento par a par. Isso aí só ocorre na meiose, mas especificamente na metáfase 1, da meiose. Então a 1 é da meiose. 2. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial na célula. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Isso aí ocorre na mitose, né? Alinhamento dos cromossomos equatorial e na meiose 2. Então ocorre na mitose e na meiose. 3. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. Permutação, crossing over, prófase 1 da meiose. Então só ocorre na meiose. Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides ocorre na mitose, anáfase da mitose, e na anáfase 2 da meiose, separação das cromátides. No processo de multiplicação celular, células somáticas, para reparação de tecidos, então, provavelmente uma mitose. Os eventos relacionados à distribuição equitativa, então, os eventos relacionados à distribuição na mitose, é mitose, então. Ele está perguntando o que acontece na mitose, porque divisão equitativa é mitose. Relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em. Então, na mitose era alinhamento dos cromossomos no plano equatorial e divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides. 2 e 4, alternativa B. De Belo, cantor, brigou com o Denilson aí esses dias para trás. Bora para a próxima. Essa é legal, essa é bem legal, essa questão da UFO. Se eu não me engano, 2017. UFO. O esquema a seguir representa a mitose normal e a mitose induzida pela herbicidoralina. Então, esquerda, mitose normal. Esquerda, mitose normal. Eita. Aí, esquerda, mitose normal, direita, tal. Que constitui uma técnica utilizada na seleção de características desejáveis para melhoramento genético de rosa. Como atratividade, cor, formato, tal. Com base nas informações apresentadas, considere as afirmações a seguir. 1. A técnica apresentada possibilita a obtenção de poliploides por indução.
que é acompanhada pelo aumento dos volumes do núcleo e da célula, permitindo selecionar uma característica desejável. Sim, aqui, né, a gente vê na mitose com orizalina que não vai ter não tem formação das fibras do fuso, ó. Então não vai ter a separação das cromátides, então vai formar célula poliploide, certo? Não vai ter a separação das cromátides, então vai tudo para um lado, célula poliploide. Qualquer coisa, gente, se você estiver com dúvida, eu desenho, eu posso desenhar, vocês mandam mensagem, eu desenho a sequência da mitose, como vai ocorrer a mitose com essa substância aí. Acho que talvez, se alguém não entendeu por que fica poliploide, aí pode me perguntar, com o desenho. 2. Na mitose normal, conforme o esquema, a representação da anáfase com a segregação dos cromossomos homólogos, com segregação dos cromossomos homólogos para os polos opostos? Não, né, gente? Aqui na mitose, na anáfase da mitose, é a segregação das cromátides irmãs, ó. Separação das cromátides irmãs, então a 2 está errado. 3. A célula diploide dessa espécie de rosa apresenta 2 conjuntos cromossômicos. Então a célula diploide normal, apresenta 2 conjuntos cromossômicos com podia 2N igual a 14. Então vamos ver aqui, ó. 2 exemplos de cada tipo. Então tem 2 exemplos de cada tipo, então 2N. Então concentramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certo. 3 tá certo. Então, célula com podia 2N igual a 14. 4. A orizalina, ao impedir a formação das fibras do fuso mitótico, dá origem a uma única célula com 7 conjuntos cromossômicos de 7N igual a 28. Que isso, gente? Então vamos ver aqui. Formou... Ah, aqui já está a resposta. Célula tetraploide. Tetraploide é 4N, né, gente? O exercício já deu a resposta, mas vamos ver aqui, ó. Por que é 4N, ó? 1, 2, 3, 4. 4 exemplos de cada tipo de cromossomo. 1, 2, 3, 4. Tem 28. 28 cromossomos, né? 28 centrômeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É isso aí, tem 28, então, 4N. Então, é 4N igual a 28, não 7N igual a 28. Então, a 4 está errada também. Então, o sinal alternativo aqui apresenta apenas afirmativas corretas. B, 1 e 3, de beijo grande, de bowl. Bowl, quase acabou. Mentira, acabou, gente. Acabou, graças a Deus. Então, o que eu passo agora para vocês? Indicação, né? Quase obrigação. Uma lista de exercícios marotinha que eu já preparei aqui para vocês. Vai pro Drive, se eu não me engano. Preciso conferir com a Dani. E tem um extra, né? Que é a lista de exercícios de citologia. Vocês lembram que eu tinha falado no início da aula? Aquela lista com exercícios de citologia do Enem de 2009 a 2017. Que eu vou mandar o link no grupo. E acho que eu vou pôr no Drive também essa lista, que eu acho que é importante que vocês façam. E é isso, no mais. Muito obrigado pela atenção, desculpa qualquer coisa. E é isso aí, galera. The End, tamo junto, abraço.